Hoje nós vamos falar sobre a página 257 a 292. A página 257 começa com o Gonçalo e a prima dele conversando, sentados no banco de um jardim. Então, o Gonçalo pergunta para a prima dele, a Maria, se vale a pena ele continuar dedicando o tempo dele na amiga dela, a dona Ana. A Maria, ela hesita antes de responder porque ela sabe que os sentimentos do Gonçalo são sinceros, mas ela acha que ele é muito jovem e inexperiente. Então, quando ela responde ele, ela fala que não é perda de tempo ele investir o tempo dele na dona Ana. Com essa resposta da Maria, o Gonçalo fica ansioso. Então, ele acaba perguntando pra Maria se a dona Ana tem alguma simpatia por ele. A Maria, ela responde que sim. Então, isso faz com que o Gonçalo fique entusiasmado e queira saber mais, queira perguntar mais sobre. Em determinado momento da conversa deles, a Maria pergunta para Gonçalo se ele tá apaixonado. Então o Gonçalo começa a desabafar sobre a intensidade dos sentimentos dele. E ele diz que ele tá dividido entre o desejo de seguir junto com a dona Ana e o medo de estar agindo impulsivamente. O Gonçalo, ele após a conversa com a Maria, vai ao encontro de um amigo de confiança, o Titó. E ele fala sobre a dona Ana e pergunta pro amigo qual é a honesta opinião dele sobre o caráter da dona Ana. O Gonçalo, quando finalmente conta pro Titó que planeja se casar com a dona Ana, o Titó olha pra ele com um olhar mais severo e surpreso também. E fala pra ele repensar essa ideia de casar com ela, mas não entra em detalhes. A falta de clareza do Titó deixa o Gonçalo frustrado. Então o Gonçalo vai confrontar o amigo, perguntar por que ele não quer que o Gonçalo se case com a dona Ana. Então o amigo responde: a mulher que escolhestes, Gonçalinho, é uma marafona cheia de amantes. E quando o Titó fala isso pro Gonçalo, ele fica abalado. O Gonçalo fica pensativo e começa a repensar todo o sentimento dele, toda a vida dele. O Gonçalo, refletindo sobre a vida, começa a se comparar com seus antepassados, que eram conhecidos por serem nobres e valentes, e não se sente digno da herança dos Samires. Ele começa a se sentir incapaz de tomar decisões contrárias das expectativas e da honra familiar dele. Quando a noite vai chegando, o Videirinha começa a tocar uma música melancólica que fala sobre a bravura dos seus antepassados. E o Gonçalo fica com essa música na cabeça e começa a se sentir um fracasso, porque os seus antepassados eram valentes e heróicos e ele não se sente nada disso, ele acha que ele não é isso. E agora eu vou falar um pouquinho da página 269 até a 280. Bom, nesse primeiro trecho, o personagem, que é o Gonçalo, ele reflete muito sobre a sua fraqueza e influência. Ele sente que a sua própria vida é muito afetada, é uma vida muito triste, uma vida muito infeliz. Só que ele lamenta que, apesar dele ter essa herança, ele não tem força de vontade pra ter uma vida feliz, uma vida positiva e enfim. Bom, aí nessa próxima parte, o Gonçalo, ele após uma noite de muita tristeza, muito ruim, ele começou a ter visões de ancestrais. E aí ele ficou num estado muito de choque, ele ficou muito chocado. E aí ele começa a ver figuras heróicas de sua linhagem. E aí o Gonçalo, ele fica tipo meio que querendo ter o desejo de fazer parte dessa glória. Bom, aí na próxima parte, o Gonçalo, ele teve visões de seus avós que eles ofereceram armas simbólicas como sinais de coragem, de força, de tudo, pra ele ter, né, essa vontade. E após essas visões desses seus ancestrais, ele acordou muito oprimido. Mas assim, esse dia que ele acordou era um dia muito bonito, era um dia cheio de sol, um dia pra viver. Só que ele realmente, tipo assim, continuou triste. Então esse dia ele acordou muito oprimido. E aí ele continuou com essa tristeza, ele persistiu. E aí o Bento, que é o seu criado, ele criticou ele, porque ele tava bebendo muito, ele tava bebendo cunhaque. Ele evidenciou como Gonçalo e ele foi influenciado pelas pessoas ao seu redor. E aí ele refletiu sobre a sua luta interna, sobre a falta de controle, sobre a falta de controle com a sua vida. Então ele ficou refletindo, por que eu estou fazendo tudo isso, sabe? Tipo, ele ficou refletindo. Bom, aí na próxima parte, o Gonçalo, ele ficou muito irritado, porque o Bento, ele tava querendo ajudar ele. Mas assim, o Bento, ele tava começando a controlar a vida dele. E aí ele explodiu, e aí ele se frustrou, enfim, ele ficou muito bravo. E aí ele exigiu tomar um banho com água fervente, com água muito quente. Bom, agora pegando uma partezinha do livro, do trecho que ele fala que água quente deixa ele aliviado, deixa ele mais calmo, ele fala o seguinte: como é feito aquele cunhaque não me convém. Então Bento, faz o favor, grita aí ao Joaquim que me tenha a égua pronta imediatamente. Com certeza me acalma uma galopada. E no banho agora, a água bem esperta, bem quente. Também me acalma a água quente. Por isso necessito sempre água bem quente a ferver. Mas tu, com essas tuas velhas ideias, pois todos os médicos o declaram, para a saúde, água quente, bem quente, a 60 graus. E aí, logo em seguida, né, ele ficou até arrependido
Porque ele percebeu que, né, o empenho que o Bento tava querendo ter com ele tava querendo ajudar só. E aí, em seguida, ele se arrependeu de ter feito isso, de ter ficado irritado com ele. Bom, aí nessa próxima parte, durante o passeio, esse passeio que eles estavam tendo, o Gonçalo e o Bento, eles cruzaram uma ponte antiga. E aí ele ficou refletindo sobre as suas raízes e a tristeza que acompanhava ele, enquanto aquele cenário bom, né, positivo, era um alívio momentâneo para ele. E aí, eles avistaram, no caso, o Gonçalo avistou perdizes. E aí ele cavalgou até uma casa rústica e descuidada, onde ele encontrava um rapaz com uma espingarda. E aí ele perguntou sobre o caminho para a quinta do Visconde do Rio. Depois que o Gonçalo ele pediu informações a um rapaz sobre o caminho para o Rio Manso, ele encontrou novamente aquele homem que tinha insultado ele. E aí ele começou a confrontar o homem, que é o caçador. E aí ele atacou o caçador, ele deu uma chicotada no caçador. O Gonçalo ele ficou muito bravo, né? Ele não se via naquela situação, mas ele ficou muito bravo. Um velho correu, desesperado, gritando pelo rapaz ferido. E aí o Gonçalo, ele ainda tomado pela raiva, ele ameaça o velho, que foi lá correr atrás dos dois. Acho que foi um cara lá que ele foi. Um dos caras. E aí ele ameaçou o velho. E aí ele ordenou que o velho avançasse à sua frente. E aí o velho, ele ficou muito apavorado. Ele ficou com muito medo. E aí ele avançou relutantemente. E aí ele ficou ciente do poder de Gonçalo. E, bom, aí agora, nessa última parte, que é a minha, o Gonçalo ele foi tomado pelo ódio. Que, né? Eu esqueci de citar que o nome do velho, o nome dele é João, tá? Enfim, aí ele forçou o João a marchar à sua frente em um caminho muito solitário. E aí o João continuou desesperado, e aí ele clamou pra ele ser preso, né? E aí o Gonçalo, ele decidiu libertá-lo. Mas antes ele perguntou seus nomes e descobriu que o jovem ferido é o Manuel. E aí o Manuel é o filho de João. Por isso que o João ficou muito desesperado. E aí o Gonçalo ele determinou que a situação deveria ser levada à justiça. E ele ordenou que João se afastasse. Bom, gente, depois que o Gonçalo observa o velho enquanto ele se afasta, ele sente uma alegria muito grande por ter vencido, né, a luta e finalmente se sentir como um verdadeiro homem forte da história e da casa de Ramírez. A gente percebe que enquanto ele tá chegando na torre, ele vê agora não só como uma casa, mas ele sente que agora é o lar dele e que representa a nova identidade dele e da força que ele conquistou. E aí, depois, né, ele continua se sentindo muito grandioso. O Bento, que é o seu ele celebra junto com ele, afirmando que o chicote foi o responsável pela derrota dos malandros. Bom, aí depois o Gonçalo e o Barrolo conversavam sobre a situação na torre, né? Então o Barrolo ele expressava o seu descontentamento com a falta de confiança nas pessoas. Ao contrário do Gonçalo, que se sentia renovado e corajoso, percebendo que os problemas da vida dele pareciam bem menores em comparação com a confiança que ele tinha depois de tudo que aconteceu. O Barrolo menciona que ele recebeu uma carta e mostra ao Gonçalo uma carteira, né, que ele ganhou de presente do André. E depois o Gonçalo lê a carta, né, que ele disse, e que critica a maneira como ele é tratado pelos amigos, né, chamando de Zé Bacoco. Então a carta menciona que a esposa de Barrolo, a Gracinha, ela parecia desanimada, mas agora estava mais animada por conta da companhia do governador civil. Na carta estava falando exatamente assim: Vossa Excelência, apesar de todos seus amigos o alcunharem de Zé Bacoco, mostrou agora muita esperteza, chamando de novo para sua intimidade e de sua digna esposa o gentil André Cavaleiro, nosso governador civil. Com efeito, a esposa de Vossa Excelência, a linda Gracinha, que nesses últimos tempos andava tão murcha e até desbotada, o que a todos nos inquietava, imediatamente refloriu e ganhou cores. Desde que possui a valiosa companhia da primeira autoridade do distrito. Portou-se, pois, Vossa Excelência como marido zeloso e desejoso da felicidade e boa saúde de sua interessante esposa. Nem parece rasgo daquele que toda a Oliveira considera como o seu mais lustre pateta. Os nossos sinceros parabéns. Então o Gonçalo guarda a carta e, apesar da sua indignação, ele reflete sobre a insensatez da situação. Ao contrário do Barrolo, que ele se sente muito sensível, né, com essa insinuação sobre o apelido, porque ele se sente injustiçado, já que considera uma pessoa simples e franca e fica muito angustiado por acreditar que seus amigos os menosprezavam. Bom, depois que o Gonçalo toma o banho, né, ele decide procurar a Gracinha pra ir conversar, só que ela percebe que tem ali um certo incômodo nele, e ele mostra a carta que ele recebeu, né?
E ela fica muito, muito, muito triste. Ela começa a chorar, fica desesperada. E o Gonçalo fica desesperado também, tentando consolar ela. Ele fica falando que o Barrolo riu da carta, que, tipo, achou que não era sensato, né, o que estava escrito na carta. E ele abraçou ela, fazendo com que ela se acalmasse. E pra dar tempo dela se acalmar, depois que ele desceu, ele foi com o Barrolo ver a égua, né, que havia salvado ele. E falou, né, que ela merecia um tratamento melhor. E pra dar tempo, né, pra Gracinha se recuperar, né, do choro que ela teve, ele levou o Barrolo até o pomar e tudo mais, pra mostrar como tava diferente desde a última visita dele. Depois que eles chegaram na varanda e tinha uma mesa exposta, né, com toda decorada, com jantar, eles viram que a Gracinha tava lá e ela tinha se arrumado toda, mas tava nítido na cara dela que ela tava chorando.